A derrota do gigante Golias, Davi, o enviado do Senhor. O exército de Israel estava aterrorizado. Todos os dias um gigante chamado Golias, do exército filisteu, aparecia no vale e desafiava: escolham um homem para lutar comigo. Se ele me vencer, seremos seus servos. Mas se eu vencer, vocês serão nossos escravos. Ninguém tinha coragem. Todos tremiam de medo. Até que um simples jovem pastor chamado Davi chegou ao acampamento. Ele não era soldado, não tinha armadura, nem espada, mas carregava algo muito mais poderoso: fé no Deus Todo-Poderoso. Davi disse: você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Enquanto Golias ria e zombava, Davi correu em sua direção, girou sua funda com toda a força e lançou uma pedra certeira. A pedra voou veloz e acertou em cheio a testa do gigante. Golias cambaleou e caiu no chão, derrotado. A vitória de Davi não foi pela força, nem pela espada. Foi a prova de que, com fé, coragem e confiança em Deus, não importa o tamanho do inimigo, a vitória é certa. 1 Samuel, capítulo 17. Os filisteus reuniram suas tropas para a guerra e acamparam em Socó, que pertence a Judá, entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, preparando-se para combater os filisteus. De um lado do vale estavam os filisteus sobre um monte, e do outro os israelitas também em um monte, com o vale entre eles. Então, do acampamento dos filisteus, saiu um guerreiro chamado Golias, da cidade de Gate. Ele tinha quase 3 metros, de altura usava um capacete de bronze, uma couraça de escamas que pesava cerca de 57 quilos, caneleiras de bronze, um dardo sobre os ombros, e sua lança tinha uma haste semelhante a uma lançadeira de tecelão, com a ponta de ferro pesando cerca de 7 quilos. À frente dele ia seu escudeiro. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: por que estão se preparando para a batalha? Não sou eu filisteu e vocês servos de Saul? Escolham um homem que lute comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, nós seremos seus servos. Porém, se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. Hoje desafio as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutarmos juntos. Quando Saul e todo o Israel ouviram essas palavras, ficaram assustados e tomados de grande medo. Davi era filho de Jessé, de Belém de Judá, que tinha 8 filhos. Jessé já era idoso nos dias de Saul. 3 de seus filhos mais velhos tinham seguido Saul para a guerra: Eliabe, o primogênito; Abinadab, o segundo; e Sama, o terceiro. Davi era o mais novo e, enquanto seus irmãos estavam na guerra, ele ia e voltava para cuidar das ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, Golias se apresentava, de manhã e à tarde, lançando seu desafio. Jessé então chamou Davi e disse: leve este grão torrado e estes 10 pães para seus irmãos, e também estes 10 queijos para o comandante deles. Veja como estão e traga notícias. Na manhã seguinte, Davi se levantou cedo, deixou as ovelhas com um cuidador e partiu, como seu pai ordenara. Chegou ao acampamento quando o exército saía para formar as linhas de batalha, gritando o grito de guerra. Israel e os filisteus estavam alinhados, exército contra exército. Davi deixou seus mantimentos com o guarda da bagagem, correu até a linha de batalha e perguntou aos irmãos como estavam. Enquanto falava com eles, Golias mais uma vez subiu e lançou as mesmas provocações. Davi ouviu. Ao verem o gigante, todos os homens de Israel fugiram, cheios de medo. Diziam: vocês viram aquele homem? Ele subiu para afrontar Israel. Quem o matar receberá grandes riquezas do rei, a mão de sua filha em casamento, e sua família será isenta de impostos em Israel. Então Davi perguntou: o que receberá quem matar esse filisteu e livrar Israel dessa afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo?
O povo respondeu a ele o mesmo que antes. Quando Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu Davi falando, encheu-se de ira e disse: Por que você veio aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço sua presunção e a maldade do seu coração. Você veio só para ver a batalha. Mas Davi respondeu: O que foi que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Desviando-se dele, Davi fez a mesma pergunta a outros e teve a mesma resposta. As palavras de Davi chegaram a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse: Não se preocupe ninguém por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar contra ele. Saul respondeu: Você não pode lutar contra esse filisteu, pois é apenas um jovem e ele é guerreiro desde sua mocidade. Mas Davi respondeu: Teu servo cuidava das ovelhas de seu pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro, eu ia atrás, o feria e livrava o cordeiro. E quando ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba, o feria e o matava. Assim matei tanto o leão quanto o urso, e esse filisteu incircunciso será como um deles, por ter afrontado os exércitos do Deus vivo. O Senhor, que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Saul então disse: Vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com sua própria armadura, colocou um capacete de bronze em sua cabeça e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada, tentou andar, mas disse: Não posso andar com isso, pois nunca usei. Tirou tudo, pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as no seu alforje, pegou sua funda e foi enfrentar Golias. O filisteu se aproximou de Davi com seu escudeiro à frente. Ao ver Davi, desprezou-o, pois era jovem, ruivo e de boa aparência, e disse: Sou eu um cão para você vir contra mim com paus? Amaldiçoou Davi por seus deuses e continuou: Venha cá, darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Mas Davi respondeu: Você vem contra mim com espada, lança e dardo. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Eu te matarei, te cortarei a cabeça e darei os cadáveres do exército filisteu às aves e aos animais. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E todos aqui saberão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. E ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando Golias se levantou e avançou para enfrentar Davi, este correu depressa em direção à batalha. Davi meteu a mão no alforje, tirou uma pedra, lançou-a com a funda e acertou a testa de Golias. A pedra se cravou e Golias caiu com o rosto em terra. Assim, sem espada, Davi venceu Golias com uma funda e uma pedra. Correu até ele, tomou sua espada, matou-o e cortou-lhe a cabeça. Quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, fugiram. Os homens de Israel e Judá se levantaram, deram gritos de guerra e perseguiram os filisteus até as portas de Ecrom e Gate. Muitos caíram feridos pelo caminho. Depois os israelitas voltaram e saquearam o acampamento dos filisteus. Davi levou a cabeça de Golias para Jerusalém, mas guardou as armas dele em sua tenda. Quando Saul viu Davi ir enfrentar, o filisteu perguntou a Abner, comandante do exército: De quem é filho esse jovem? Abner respondeu: Tão certo como vive tua alma, ó rei, não sei. O rei disse: Descubra de quem ele é filho. Quando Davi voltou, trazendo a cabeça de Golias, Abner o levou à presença de Saul. Saul então perguntou: De quem você é filho, jovem? E Davi respondeu: Sou filho de teu servo Jessé, de Belém.